E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje eu quero corrigir uma redação nota 1000 com vocês. É a famigerada redação nota 1000, que muita gente busca, muita gente passa anos tentando estudar para chegar nesse ponto, sendo que na verdade nem é tão necessário assim, né? Tirando acima de 900 já é uma nota excelente na redação, e eu sempre digo que o 1000 depende um pouquinho mais de sorte do que de competência, porque depende de você pegar dois avaliadores que saibam enxergar as qualidades da sua redação, e alguns avaliadores não são tão bem preparados assim. Então eu diria que se você conseguir tirar acima de 900 na redação, você já está com uma nota muito boa, e dali para o 1000 é só uma questão de alguns fatores às vezes externos e não internos, porque como a gente vai ver, nem as redações que tiram nota 1000 não são perfeitas, elas têm alguns detalhes que poderiam ser melhorados. Então vamos dar uma olhada nessa redação aqui. É uma daquelas que é divulgada pelo próprio MEC, né, como um modelo, como uma daquelas que foi realmente, ficou entre as melhores, mas nós vamos ver que ela não é perfeita. E, e já é um bom sinal até de você saber que uma redação nota 1000 não precisa ser necessariamente perfeita. O tema dessa redação era os caminhos para combater o racismo no Brasil. Foi de um Enem, eu não me lembro qual ano que caiu isso, 2016, 17, mas isso é o que menos importa. Vamos dar uma lida, mas a primeira coisa que eu quero olhar com vocês é justamente a estrutura. Aqui ela está digitada, né? Porque é assim que o MEC divulga normalmente. As mais recentes está sendo divulgado o espelho, que aí ela vem com a letra manuscrita do aluno. Essas aqui ainda eram divulgadas na maneira digitada. Então a primeira coisa que eu enxergo nessa estrutura é que o segundo parágrafo de argumento ele está um tanto quanto menor do que o primeiro, né? Ele está 2 linhas menor, mas é claro que o fato da redação estar digitada, ele nos engana um pouquinho. Às vezes no manuscrito essa diferença ela não fica tão aparente, né? Na digitação é mais fácil de dar essas diferenças. Porém fica a dica, né? Tente sempre fazer redações com os parágrafos proporcionalmente próximos, né? Não precisa ser exatamente o mesmo número de linhas, mas tem que ser aproximadamente igual, pelo menos parecido entre os dois argumentos e parecido entre introdução e conclusão. Notem que essa redação não tem título, então é aquela dica que eu sempre dou: se o título não é avaliado, se o título não vale nota, se ele não é obrigatório, para que isso? Para que a gente se preocupar em pensar em título, né? Não faça título na sua redação do Enem. Vamos ler a introdução. A discriminação racial apresenta raízes profundas com origens na Idade Média, período marcado pela interferência direta da Igreja Católica na sociedade, onde frases como "se fosse para sermos todos iguais, Deus não teria feito negros e brancos" serviam para tentar legitimar e promover a segregação racial. Já no Brasil, a herança colonial da escravidão deixou uma lacuna entre negros e brancos, podendo ser observada, por exemplo, na má distribuição desses nas camadas sociais e em uma indústria da moda com predominância branca. Então tá, coloque o tema na cabeça, né? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Olha a delimitação de lugar, Brasil, né? Então a pessoa ela começa dando uma referência histórica, relacionando a Idade Média, certo? Temos aqui Idade Média, dizendo que foi um período marcado pela interferência direta da Igreja Católica e cita até uma frase: se fosse para sermos todos iguais, Deus não teria feito negros e brancos. Ela não cita a fonte disso aqui. O avaliador ele nunca vai pesquisar qual é a fonte, ele só vai analisar. Isso aqui está sem fonte, né? Não faz o menor sentido a gente colocar uma expressão entre aspas se a gente não cita a fonte. Ainda que não tenha uma fonte exata, né? Às vezes não é uma pessoa, a gente não tem a referência da pessoa que falou essa frase, até porque ao longo do tempo essas autorias elas vão sendo
modificadas, né? E mesmo frases que hoje têm uma autoria, provavelmente não foi daquele autor de fato que aconteceu, né? Mas ok, eu acho um pouco estranho o fato de não ter uma referência dessa frase, mas tudo bem. Aqui, por incrível que pareça, na primeira frase da, da redação, já tem um erro gramatical. E veja bem, essa redação tirou nota 1000. Olhem para esse onde aqui. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo justamente falando desse onde, sendo utilizado como pronome relativo, ou seja, como um pronome que ele retoma algo anterior da redação. E eu ensinei a você que o onde ele só pode ser usado dessa forma para retomar um lugar físico e não uma ideia abstrata, não um período de tempo. Nada desse tipo, tem que ser um lugar físico, um prédio, uma casa, um circo, qualquer lugar que seja físico, que dê para desenhar no papel. Entendeu? Esse é o macete. Agora, esse onde aqui, ele está retomando o quê? Ele está retomando o período, a palavra período, está retomando Idade Média, está retomando Igreja Católica, está retomando sociedade. Qualquer uma dessas palavras pode ser o referencial de onde a gente pode entender dessa forma, né? Algumas com maior correção, outras menos, né? Agora, nenhuma delas é um lugar físico. Todas elas são conceitos, são períodos de tempo, são palavras abstratas, né? No caso da Igreja Católica, é uma referência a uma instituição. Então, não é a igreja ou o prédio da igreja, é a instituição Igreja Católica. Então, este onde aqui ele está errado, tá? Então, aqui eu vou colocar uma anotação nessa correção dizendo o seguinte, ó, onde usado como pronome relativo. Incorreto. Deveria ser usado em que ou aí pode ser o no qual ou na qual. Vai depender de que termo a gente está querendo retomar. Se esse termo for feminino, na qual. Se for masculino, no qual. Se for a sociedade, por exemplo, ou a Igreja Católica, então a gente vai usar o na qual. Se for o período, então a gente vai usar o no qual. De qualquer forma, este onde está errado. Ok. Note também que essa introdução ela está com apenas duas frases, ou seja, ela não tem tópico frasal. E isso é um problema, né? O que é o tópico frasal? Aquela frase simples, curta, clara, que define o tema do nosso parágrafo. Eu, se tivesse que reescrever isto aqui, eu escreveria dessa forma. Eu ia pegar esse trecho inteiro, tá, que é a primeira frase, e a gente ia escrever assim, ó. A discriminação racial apresenta apresenta raízes profundas com origens na Idade Média. Ponto. Esse é o nosso tópico frasal, porque a estrutura correta é essa. Como a gente está falando de uma introdução, o tópico frasal, uma vez que ele introduz uma referência histórica, eu posso diretamente falar dessa referência histórica. Eu estou falando da Idade Média. Agora, na segunda frase, eu vou aprofundar um pouquinho mais o que eu quero dizer sobre a Idade Média. Eu posso dizer assim, ó, esse período conturbado de nossa história foi marcado pela interferência, e eu continuo igual, tá? Ou seja, eu transformei o que era uma frase longa, comprida, complexa, em duas frases, mais curtas, mais simples, mais claras. Isso dá clareza para o meu texto e também dá clareza para o meu raciocínio. E, além disso, contribui para que eu tenha a menor possibilidade de errar coisas como pontuação.
Porque quanto maior for o tamanho da frase, é mais difícil de pontuá-la. Então você fica mais propenso a errar as vírgulas. Tá? Aí, no que seria a última frase dessa introdução, a pessoa vem para o Brasil. Afinal, o tema da redação se refere ao nosso país. Já no Brasil, e isso é importante, né, a gente tem aqui um elemento coesivo de transição. Né? Estava falando de uma coisa, agora vai falar de outra. Então, fazer uma espécie de contraponto já no Brasil. Este é um elemento coesivo que dá essa ideia. A herança colonial da escravidão deixou uma lacuna entre negros e brancos, podendo ser observada, por exemplo, na má distribuição desses nas camadas sociais em uma indústria da moda com predominância branca. Ok, só que, assim, essa tese, apesar de estar presente, ele está meio que reafirmando o tema de alguma forma, ela não está nada clara para mim. Por quê? Porque a tese, ela deveria ser um posicionamento. Ela teria que dizer algo como é preciso combater a má distribuição nas camadas sociais. A má distribuição entre negros e brancos nas camadas sociais. É um exemplo, né? Porque dessa forma que está aqui, essa tese está um tanto descritiva demais. Eu só estou dizendo, no Brasil essa herança colonial deixou uma lacuna e a gente pode observar isso em tais e tais lugares. Mas isso é uma descrição, eu não estou me posicionando a respeito do tema. Então nós não temos uma tese muito clara nessa introdução. E isso é um problema estrutural grave e ele entra na competência 3, que é justamente a gente manter as características do texto argumentativo dissertativo. Então vou botar aqui, tese pouco clara. Perde pontos na competência 3. Só isso, né? E aí quem dá a nota sabe o que é a competência aqui, a 3, que é isso de manter as características do texto dissertativo argumentativo. Então veja, já na introdução, esse texto tem problemas. Um problema gramatical, um problema estrutural e o outro problema mais de nível argumentativo, eu diria. Tá? Então, vou repetir, essa redação tirou 1000 no Enem. Tá? Agora, tem qualidades também essa introdução. Essa introdução ela mostra conhecimento de mundo, relação entre Idade Média, um tipo de pensamento que era predominante naquela época, e o contrapondo através de um elemento coesivo, que é a competência 4, com a realidade brasileira, a relação com o período colonial brasileiro. Então essa relação entre dois momentos históricos é muito positiva, ganha pontos na competência de número 2. Tá? Vamos ver o primeiro argumento. Primeiramente, devemos compreender que a abolição da escravatura não representou a integração dos libertos. Aqui eu tenho um tópico frasal bom. Né? Simples, curto, ele vai falar que a abolição não representou a integração do negro, dos escravos. Vamos ver como é que ele desenvolve isso. Tal fato tem como consequência a observação da miséria e privação dos direitos sociais mesmo após a libertação. A partir disso, e de uma notável imobilidade de classes sociais, se seguiu uma pobreza transmitida para as novas gerações. Hoje, apesar de haver a promoção de ações afirmativas no Brasil, o sistema de cotas se configura insuficiente para alcançarmos uma verdadeira justiça social. Ok, então como é que a pessoa organiza o raciocínio? Ela organiza assim. Beleza, teve lá a abolição da escravatura, o negro não foi integrado, aqueles negros que foram libertos naquela época não foram integrados à sociedade, só foram jogados na sociedade, né? E a consequência disso foi que hoje a gente observa a miséria e a privação de direitos sociais, mesmo depois da libertação. Que não fica claro se ela está falando de hoje ou daquela época, mas é um momento de transição. E vê que ela sempre usa os elementos coesivos, né? Primeiramente, o tal fato para retomar,
Aí ela usa, a partir disso e de uma notável imobilidade de classes sociais, ou seja, o negro não consegue ascender nas classes sociais, não consegue enriquecer, né? Se seguiu uma pobreza transmitida para as novas gerações. Ok, tem uma ideia de causa e consequência aqui, né? Mas vê como tem uma linha de raciocínio, até uma linha de tempo. O negro foi liberto, foi jogado na sociedade, como consequência a gente viu que ele não conseguiu ter direitos sociais, ele continuou na miséria e as novas gerações continuam dessa forma na pobreza, né? A gente tem uma linha do tempo, uma linha de raciocínio. Aí ela vem para hoje. Hoje, apesar de haver a promoção de ações afirmativas no Brasil, então a pessoa dá um contraponto, né? Apesar de haver tais coisas, ela entende, ela sabe que há ações para a gente promover ações afirmativas, ou seja, a resolução desse problema. Apesar de tudo isso, o sistema de cotas se configura insuficiente para alcançarmos uma verdadeira justiça social. Aqui a gente não tem os textos de apoio, mas é bem provável, pela forma como ela cita o sistema de cotas do nada, assim, que ele estivesse presente em algum dos textos de apoio. Se o sistema de cotas não estiver presente nos textos de apoio, aí essa citação assim abrupta do sistema de cotas é meio esquisita, não faz muito sentido, né? Porque ele caiu de paraquedas no texto, esse sistema de cotas. Agora, se está nos textos de apoio, tudo bem, porque a gente entende que os próprios textos de apoio são uma espécie de contextualização para a redação em si. Tá? Então, é um parágrafo bom, que tem uma linha de raciocínio, usa os elementos coesivos e entende que algumas coisas estão sendo feitas para resolver o problema, cita uma dessas coisas, porém, né, também entende que não está sendo o suficiente. Né? Vamos ver o segundo argumento. Paralelamente, a comunidade negra se vê refém da indústria da moda. Esta impõe um padrão de beleza e o dissemina pela mídia. Ok, a gente tem aqui um tópico frasal que já vai para um assunto um pouco diferente, né? Tá falando ainda do negro, da comunidade negra, mas agora foi lá para a moda. Vamos ver como é que continua. Esta impõe um padrão de beleza e o dissemina pela mídia. Nesse sentido, as crianças são afetadas quando, por exemplo, nas lojas de brinquedos não encontram bonecas negras e sim brancas com cabelos louros. Com isso, desde a infância, o indivíduo ganha a percepção da distinção racial e recebe ferramentas para uma formação racista. Paralelamente, esse argumento está me parecendo um pouquinho estranho. Me parece, de novo, que está caindo de paraquedas. E, dito isso, eu vou procurar os textos de apoio dessa redação. Vamos procurar aqui comigo. Olha só, caminhos para combater o racismo no Brasil. Textos de apoio. Foi 2016. Olha só, vamos ver o texto 1. Ascendendo à condição de trabalhador livre antes e depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração. Tá? Aqui dá um contexto histórico, então no primeiro texto de apoio, que é mais ou menos o que a pessoa usou na redação. No texto 2, ele dá um texto de lei. No texto 3, ele dá uma espécie de manchete aqui. Na verdade é um texto de campanha publicitária, né, em torno do racismo, injúria racial e tal. O que são ações afirmativas? Esse é um vocabulário bom, né? Ações afirmativas no sentido de resolver o problema. E só. Deixa eu procurar a palavra cotas. Não tem a palavra cotas. Só quero ter certeza de que isso realmente foi a prova do Enem. Prova de redação Enem 2016. Aqui. Vamos direto no site do INEP, aí não tem erro. Textos motivadores. Ah, não, peraí.
É aquilo que a gente estava vendo no site do Imagine, não é. Lá é um tema que eles criaram com os textos deles, né? Os textos motivadores de verdade que caíram na prova são esses aqui. A gente tem um texto de um parágrafozinho aqui, que fala um pouco da Constituição. A gente tem uma questão aqui de liberdade de expressão, questão de dogmas. Não, aqui a gente está falando do combater a intolerância religiosa, não tem nada a ver. Como é que é o nosso tema? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Ah, tá. Que foi um tema de segunda aplicação. Então a gente vai ter que buscar lá no site do INEP. Provas Enem Download. Aqui. Vamos no site do INEP de novo. Vamos procurar 2016 PPL. Primeiro dia. Não sei se é o segundo caderno ou o primeiro caderno. Agora a gente vai descobrir. Isso aqui é só o gabarito. Não sei se você não sabia como procurar esse tipo de coisa. Agora vai aprender, né? 2016 PPL. Tem um gabarito aqui. Resultados, Enem PPL. Prova gabarito. Aqui, segunda aplicação. Achei. Prova. Aquilo aí que a gente estava vendo era a terceira aplicação, aparentemente. Ciências humanas e suas tecnologias. Vamos ver. Não é aqui a redação. Vamos encontrar aqui. De novo, ciências humanas e suas tecnologias. Segundo dia. Linguagens e códigos. Vamos ver se a gente encontramos a redação. Isso aqui é o rascunho. Proposta de redação. Tá, então era justamente aquilo que a gente estava vendo no site do Imagine, né? É aquele texto que fala da questão histórica, depois é um texto de lei, depois é o texto sobre ações afirmativas e esse cartaz de uma campanha publicitária que aparentemente é do Senado. Tá? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Gente, olha só, a partir disso, a partir de enxergar esses textos de apoio, eu posso dizer uma coisa para vocês. Esse sistema de cotas aqui caiu do nada. E a gente devia fazer isso aqui, ó. Para ele não cair do nada, como é que a gente faz para o texto não cair para o assunto não cair de paraquedas no nosso texto? Olha como eu vou reescrever isso. Hoje, apesar de haver a promoção de ações afirmativas como o sistema de cotas das universidades, elas se configuram insuficientes para alcançarmos uma verdadeira justiça social.
Ou seja, aqui no texto original, esse sistema de cotas caiu de paraquedas, como se ele fosse o único tema importante quando a gente fala de ações afirmativas. Na minha reescrita, eu generalizei as ações afirmativas e coloquei o sistema de cotas como sendo um exemplo dessas ações. Como é que eu fiz isso? Colocando assim, ó, apesar de haver a promoção de ações afirmativas como o sistema de cotas das universidades. Ou seja, eu estou dizendo que esse sistema de cotas é uma dessas ações afirmativas. Do jeito que está no texto, parece que é a única ação afirmativa. Entendeu? Então aqui a gente tem um problema de argumentação, a gente tem um problema de falta de relativização do núcleo argumentativo. Né? Porque ela está falando aqui das ações afirmativas, mas não está considerando que há várias e não apenas uma. Ou seja, ela não está considerando que há várias, ela está considerando que há apenas uma, que é essa que ela escreveu do sistema de cotas. Então isso aqui é a reescrita. Tá? Aqui a pessoa perde mais pontos na competência 3. E aqui o motivo é falta de relativização do núcleo de exemplificação do argumento. Tá? Esse é um problema da redação. Aí a gente vai para aquela coisa da indústria da moda. Eu ainda quero ler a conclusão antes de opinar sobre isso. Mas vamos ler de novo rapidinho. Paralelamente, a comunidade negra se vê refém da indústria da moda. Esta impõe um padrão de beleza e o dissemina pela mídia. Nesse sentido, as crianças são afetadas quando, por exemplo, nas lojas de brinquedos não encontram bonecas negras e sim brancas com cabelos louros. Com isso, desde a infância, o indivíduo ganha a percepção da distinção racial e recebe ferramentas para uma formação racista. Tá uma mistureba esse argumento aqui, porque primeiro, ela fala da indústria da moda, tá? No tópico se fala da indústria da moda. O que é moda? É roupa, é maquiagem, é tipo de cabelo, né? Concordam com isso? Ok, perfeito. Aí, ela diz, essa impõe um padrão de beleza e o dissemina pela mídia. Beleza, ok. Aí, as crianças são afetadas quando, por exemplo, nas lojas de brinquedos não encontram bonecas negras e sim brancas com cabelos louros. O que esse exemplo que ela dá tem a ver com a indústria da moda? Entendeu? Aqui tem a ver mais com a questão da indústria publicitária, da mídia. Tudo bem, eu entendo isso. Agora, o tópico frasal dela cita explicitamente a indústria da moda. Tá? Então a cor da pele não está exatamente, a cor da pele e o tipo de cabelo não está relacionado exatamente com a indústria da moda. Tem a ver? Claro que tem a ver, mas o exemplo não está bem encaixado com o tópico frasal. Então, se você quer usar esse exemplo, diz assim, paralelamente a comunidade negra se vê refém da indústria publicitária, ou se vê refém das aparências promovidas pela indústria publicitária. Né? Então, o maior problema está neste tópico frasal. O tópico frasal não está de acordo com o que é desenvolvido, vou botar assim, não está totalmente de acordo com o que é desenvolvido ao longo do parágrafo. E você vê claramente isso quando eu te explico, né? Mas, mesmo assim, uma redação dessa tirou nota 1000. Agora vamos ver a conclusão. Portanto, medidas são necessárias para resolver o problema. Essa é a famosa frase nula. Tá? Você não precisa colocar isso na sua conclusão, ela não serve para nada. Vai direto. Manuel, por exemplo, se você quisesse, né? Manuel Kant já alertava a sociedade. O homem é aquilo que a educação faz dele. E aí continua normal. Agora, esse negócio de medidas são necessárias para resolver o problema, por favor, gente. Não, né? Então isso aqui, expressão nula. Você tem que colocar direto quais são as medidas. Que medidas são necessárias, é óbvio.
né? A redação do Enem, ela tem um critério inteiro, uma competência inteira, que é a proposta de intervenção, que é justamente para você citar quais e como essas medidas devem ser realizadas. Agora, que medidas são necessárias, né? Todo mundo já sabe. Então aqui eu vou botar expressão vazia de sentido. Tá? Aí ela cita um pensador aqui para fazer alguma relação. É legal? É, mas não é necessário. Assim, Immanuel Kant já alertava a sociedade. O homem é aquilo que a educação faz dele. Logo, se faz necessário que o MEC... Então aqui a gente tem uma coisa boa. Eu vou ensinar para você, eu já ensinei em outros vídeos, como fazer uma proposta de intervenção. A gente precisa de 5 elementos numa proposta de intervenção nota máxima. O primeiro é o quem. Quem vai fazer? Tá? Aqui ela está dizendo que é o MEC. Tá? Promova palestras nas escolas. Isto aqui é o quê? É o segundo elemento que tem que ter uma proposta de intervenção. Com alunos e pais, estimulando o reconhecimento da diversidade e igualdade racial. Por outro lado, o governo pode melhorar os programas de ações afirmativas. Então aqui a gente tem duvidoso, ó, porque a gente tem aqui mais um quem. Mais um quem. E mais um o quê. Mais um o quê. Tem problema? Não, não tem problema, mas é desnecessário você fazer 2 vezes. Então, melhorar os programas de ações afirmativas. Vamos ver agora o como, né? Aumentando o número de cotas de acordo com o percentual de negros na região. Então, isso aqui é o como. É o terceiro elemento. Então, a gente tem um quem, que é o governo, fazer o que, melhorar os programas de ações afirmativas, e o como, aumentando o número de cotas de acordo com o detalhamento, com o percentual de negros. Pode haver também uma iniciativa privada das indústrias de brinquedos. Aqui a gente já tem mais um quem. Inserir mais um quem. Com o lançamento de uma linha de bonecas negras. Isso aqui é mais um o que. Seria uma inovação que traria bons resultados sociais e lucrativos. Digamos que isso aqui seria uma consequência, porque esse é um elemento consequência das ações. Isso aqui é o 4º elemento, então a gente tem que ter um quem, um o que, um como, a consequência disso, e o 5º elemento é um detalhamento de um desses 4 anteriores. A pessoa termina o texto assim, ó, dessa forma andaremos a passos largos em direção ao fim do racismo no Brasil. Isso aqui também é uma espécie de consequência, né, das afirmações, das ações, melhor dizendo. Agora, difícil a gente considerar que tem algum detalhamento aqui. Talvez, aqui, ó, promova palestras nas escolas, com alunos e pais estimulando o reconhecimento da diversidade e igualdade social. Mas assim, é um detalhamento extremamente superficial. Detalhamento. Tá? Então o que eu quero dizer para você? Primeiro só retomar aqui, o que tem que ter numa proposta de intervenção que tire nota máxima? Tem que ter um quem, tem que ter um o que, tem que ter um como, tem que ter a consequência dessa ação que você está propondo e tem que ter o detalhamento de um desses elementos acima. Tá? Você pode especificar mais. Tem que fazer, por exemplo, aqui, ela dá o como, que é... Pode haver também uma iniciativa
privada das indústrias de brinquedos. Esse é o quem. Com o quê? Com o lançamento de uma linha de bonecas negras. Tá? Como é que eu posso detalhar isso aqui? Essa linha ela poderia ser alvo de uma campanha publicitária em que essas bonecas seriam o foco, intensificando a importância da beleza negra, e seriam vendidas por um preço promocional para quem fosse de fato negro. Pensei agora nessa ideia. Talvez seja uma ideia até maluca, mas seria um detalhamento disso que eu estou propondo. Tá? Então, sempre um detalhamento. Nessa conclusão aqui, não fica claro o detalhamento e tem um excesso de quem, o que. Tem 3 aqui. Tem 3 quem e 3 o que. E isso não é necessário, eu preciso de um de cada somente. Então essa conclusão, ao meu ver, não poderia tirar 200 na redação. Aliás, esta redação como um todo não poderia tirar 200. Por quê? A gente tem um problema gramatical relativamente não, um problema gramatical que não é grave na introdução. A gente tem problema estrutural, a gente tem a falta de uma tese detalhada, a gente tem um problema estrutural do argumento, nos 2 momentos que eu falei para você. A gente tem um problema grave no segundo argumento, com o tópico frasal. Isso inclui até uma certa falta de coerência, porque eu cito moda ali, mas ao longo do parágrafo eu não falo de moda, e eu tenho uma proposta de intervenção que não inclui os elementos necessários. Ou seja, alguma coisa está errada com essa avaliação aqui. Claro, você vai dizer, essa avaliação aqui ela é uma redação de 2016. De lá para cá, as correções melhoraram bastante. Até porque a própria banca mudou. Hoje a gente tem a VUNESP, que é uma banca de categoria muito elevada, muito respeitada. 2016 ainda era aquela época meio turbulenta, aquela época que se encontrava a receita de miojo na redação, o hino do Palmeiras. Deve estar lembrado disso você que é mais das antigas, né? Mas o importante de você aprender aqui é que isto aqui foi considerado uma redação nota 1000, mas ela tem problemas. Problemas que você não deve repetir nas suas redações. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo.